Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Diego Barros Goiking e vou contar para vocês a história da minha vida. Dia 6 de outubro de 2021, eu iria completar 8 anos de casado. 8 anos de casado. Há 2 anos atrás que eu não completo mais aniversário de casamento. Minha ex-esposa, ela resolveu divorciar. Ela resolveu que não daria mais como continuar o casamento. Tivemos uma filha, hoje ela está com 2 anos. E eu quero contar para você, não de forma como fofoca, nada disso, mas eu quero contar para você a história de como nós chegamos até aqui, de como eu cheguei até aqui. Hoje, dia 10 de outubro de 2021. Há 4 dias atrás eu iria completar 8 anos de casado. Para a gente conhecer mais um pouco dessa história, saber um pouco mais dessa história, é necessário que a gente volte ao passado, que a gente volte pelo menos 38 anos. É bastante tempo, né? Você está curioso para saber como é que eu cheguei até aqui? Então eu vou contar para você 38 anos da minha história. Desculpa meu pigar. Bom, eu nasci na cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Ela fica no noroeste, região noroeste de Minas. Ali entre Governador Valadares, a próxima cidade para frente é Teófilo Otoni, na região do Vale do Mucuri. Se você já passou por lá, você vai saber que cidade é essa. Cidade muito conhecida mundialmente, pelo menos, né, por ser chamada de capital mundial das pedras preciosas. Todo ano acontece a FIP, que é a Feira Internacional de Pedras Preciosas. Teve algum tempo que essa feira deixou de existir. Hoje, em 2021, por causa da pandemia, eu não sei se essa feira ainda está continuando, se essa feira prossegue, mas é um evento muito bacana. Eu já tive o privilégio de visitar a feira uma vez. Eu digo para você que é um evento muito seguro, tá? Porque envolve pedras preciosas de altíssimo valor, que são vendidas no mercado europeu, no mercado asiático, no mercado americano. Bom, a minha cidade natal, Teófilo Otoni, ela fica a 448 quilômetros de Belo Horizonte, onde eu resido hoje, aproximadamente às 7 horas de carro. De Teófilo Otoni para Nanuque, que é uma cidade também do interior de Minas Gerais, fica a 159 quilômetros de distância. Na verdade é 166, né, até chegar dentro da cidade em si. E é aproximadamente 2 horas e meia de carro. De Teófilo Otoni para a cidade do Prado, na Bahia, fica a 334 quilômetros, aproximadamente 4 horas e meia de carro. Eu citei essas 2 cidades, Nanuque e Prado, porque elas fazem parte também da minha história. E eu vou contar para você nesses 38 anos da minha jornada. Bom, vou falar aqui sobre Nanuque. Nanuque é um município brasileiro no interior do estado de Minas Gerais. Fica na região sudeste do país e localizado no Vale do Mucuri. E a sua população, pelo censo feito em 2018, aliás, não sei se foi feito um censo, mas em 2018 a população estimada era de 40.839 habitantes. A área total da cidade é de 1.518 km²
ela fica a 122 metros acima do nível do mar e é a cidade mais próxima de Teoflotone. Para quem conhece a cidade de Teoflotone, é uma cidade que foi basicamente colonizada no início da sua existência, colonizada por alemães. Tanto é que há alguns bairros, algumas ruas têm, desculpe pegar, tem o nome de famílias alemãs na cidade, né? Em alguns bairros, nas ruas. Por exemplo, Rua Pastor Alberto Hollerbach, uma rua muito conhecida em Teoflotone. A Praça Germânica também, onde fica a estátua elevada, e antigamente existiam todos os sobrenomes em volta dessa estátua, os sobrenomes de todas as famílias alemãs que colonizaram a cidade. Essa praça ela fica exatamente no centro ali, e ao fundo fica o prédio da CEMIG, né, o prédio da CEMIG, o prédio administrativo da CEMIG na cidade de Teoflotone. Bom, eu nasci no dia 19 de fevereiro de 1983. Se eu não me engano, numa pesquisa rápida aqui, foi num dia de sábado. Segundo informação da minha mãe, da minha genitora, eu nasci por volta de 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Segundo a informação que ela me passou. Mãe, se a senhora estiver assistindo esse vídeo aí, a senhora me corrige, viu? O horário certinho que eu nasci. E eu também não me recordo qual foi o hospital. Se foi o Santa Rosália ou se foi o São Lucas, tá? Essas informações aí eu peço para a senhora colocar para mim nos comentários aí do vídeo, beleza? Bom, então eu nasci na cidade de Teoflotone, no dia 19 de fevereiro de 1983. Meu filho, eu vivi os anos 80. Eu presenciei os anos 80. E de fato, os anos 80 foi anos de ouro, viu? Eu sei que eu era criança, eu tinha a tenra idade da meninice, mas eu lembro também de alguns momentos assim da minha infância. Eu lembro de alguns momentos da minha infância. Logo quando eu nasci, 2 anos depois, se eu não me engano, 2 anos depois, ou 3, não me recordo, isso é a informação dos meus pais, o meu pai ele conseguiu um emprego na antiga papelaria americana. Ela era uma filial da hoje chamada Grafite, lá de Teoflotone. Hoje a Grafite está em Valadares, está em Ipatinga, em Coronel Fabriciano. É uma rede de papelarias muito grande na região do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri e também no Vale do Aço. Então eu lembro que logo depois do meu nascimento, ou depois do nascimento da minha irmã, 2 anos depois, nós fomos morar em Nanuque. Fomos embora para Nanuque. E eu lembro muito bem o nome da rua e o número da casa. Só não lembro o bairro, acho que o bairro era Centro. Mas o nome da rua era Rua Lambari, número 555, Centro. Eu sei que a casa que eu morava era uma casa que ficava numa esquina. Fica numa esquina dessa Rua Lambari. A rua que cruza a Rua Lambari, eu não sei o nome. Mas era uma casa de esquina, uma casa muito boa. E por incrível que pareça, hoje, nos meus 38 anos, às vezes eu sonho com aquela casa. Às vezes eu sonho que eu voltei a não morar na casa, mas eu voltei para visitar, para ver, para lembrar como é que era a casa. E no meu sonho, muitas vezes eu me
Eu me recordo de ter um amplo quintal nos fundos da casa, mas eu sei que não tem, né? Eu sei que não existe. Talvez em algum momento, antes de ir para aquela casa em si, eu possa ter ido para uma outra casa que tinha esse tal quintal, mas eu não me recordo disso. Isso os meus pais vão lembrar. Mas então a gente foi morar nessa casa. Era uma casa alugada se eu não me engano, pelo dono da papelaria americana, o senhor Dinaldo. O senhor Dinaldo, hoje infelizmente já é falecido, mas pelo senhor Dinaldo. E a casa ficava numa certa elevação que, para chegar até o centro da cidade de Nanuque, na principal avenida, se eu não me engano, era a Avenida Getúlio Vargas, que se chamava, não me recordo, tá? Eu vou lembrando isso aí depois. Então descia-se aquela rua, atravessava a avenida e a papelaria americana ficava na esquina também. Como eu era criança, como eu era pequeno, eu achava aquela papelaria uma coisa muito grande. Eu lembro que tinha uma vitrine, assim no canto esquerdo de quem entra, tinha uma vitrine grande, em que desde aquela época se vendia os carrinhos da Hot Wheels. Eu lembro das pistas que os funcionários construíam dentro da vitrine para expor o brinquedo. E eu me amarrava com aquilo ali. Quase todos os dias que eu saía da escola, ou que eu ficava na minha casa, ou depois que eu tinha feito os deveres de casa, eu descia sozinho para a papelaria, para ficar perto do meu pai. Meu pai, na ocasião, ele era gerente da papelaria americana. E eu lembrava daqueles brinquedos. Eu adorava tentar brincar com aqueles brinquedos, mas como era expositório, não podia brincar. Eu lembro também de uma vez que chegou para ser vendido o castelo de Grayskull do desenho He-Man. Além desse castelo, também chegou uma base dos comandos em ação, dos antigos comandos em ação. Meu filho, eu sou dessa época aí. Eu não vou conseguir pegar essas imagens agora, mas eu posso mais para frente, colocar essas imagens aí desses brinquedos. Mas eu achava o máximo aquele lugar. Eu lembro que eu gostava muito de sentar numa cadeira alta do caixa, e essa cadeira ela girava. Eu girava aquela cadeira no final do dia, quando estava perto de encerrar o expediente. Eu girava naquela cadeira, girava. Meu pai lá no fundo: não faça isso, menino, sai daí, tal. Mas enfim, eu tive uma infância muito boa. Eu me recordo também de um amigo que eu tinha, chamado Davi. Eu me recordo também que tanto eu quanto o Davi tínhamos um jipinho. Era um carrinho grande, sabe? Os carrinhos grandes, com as rodas largas e tal. E eu lembro também que eu mais o Davi, nós montávamos nesse carrinho. Olha para você ver como é que os brinquedos eram resistentes naquela época. Nós montávamos nesse carrinho e descíamos a ladeira da rua Lambari até mais ou menos a metade da rua. E a gente parava a velocidade com o próprio pé. É lógico que a gente usava chinelo, mas assim, era o máximo, porque a gente brincava, a gente ralava o joelho, machucava, sangrava, voltava para casa, nossa mãe passava metiolate, ardia pra caramba. Hoje não existe mais isso, né? E aí, sangue quente, voltava a brincar de novo. Eu tive esse amigo por vários anos.
Eu lembro que o Davi também morava na rua Lambari, um pouco mais acima, né? A rua Lambari, ela chegava, ela subia no patamar onde era a nossa casa, aí a rua continuava plana, né? Continuava reta até o final, até mais ou menos a esquina onde ficava a igreja que eu frequentava, que era a Igreja Adventista Central de Nanuque. E aí a rua ela seguia descendo para um outro bairro lá. Então, o Davi era o meu melhor amigo que eu tinha naquela ocasião, né? Nós éramos pequenos, tínhamos aí na faixa de 4 a 7 anos, brincávamos muito. Depois eu tive um outro, depois eu não sei o que aconteceu com o Davi, se ele mudou, mas eu lembro que na igreja que eu frequentava, eu tive um amigo também, chamava Renato. Chamava ele de Renatinho. E como eu estudava de tarde, na parte da tarde, a minha casa era muito perto da escola. Então, eu ia a pé mesmo para a escola, às vezes sozinho, às vezes acompanhado da minha mãe, porque teve uma ocasião em que minha mãe ela foi professora de português, foi professora de redação na escola adventista que ficava do lado da igreja. Hoje, já faz muitos anos que eu não vou em Nanuque, e a igreja hoje está muito bonita, né, reformada por dentro, e a escola adventista fica do lado. Eu não sei como é que está a escola hoje, a fachada, não tem nenhuma foto que mostre a fachada da igreja e a fachada da própria escola. Mas eu estudei nessa escola, é uma escola particular. Eu estudei minha vida inteira na escola adventista. Teve algum momento que eu estudei na escola estadual, porque a série da escola adventista não seguia, né? Não seguia. Então, nesse momento aí eu tive que ir para a escola estadual, mas enfim. E aí na escola eu formei as minhas amizades, e uma das melhores amizades que eu tinha na escola e na igreja era o Renatinho. Eu me recordo muito bem que praticamente todos os dias na parte da manhã, eu saía de casa, eu deveria ter uns 6 anos mais ou menos, de 6 a 7 anos mais ou menos. Eu saía de casa e ia para casa do Renatinho, a pé mesmo, porque era perto, dava assim em torno de uns 200, 300 metros da minha casa, a casa dele. E ele tinha um brinquedo que eu me amarrava naquele brinquedo, sabe qual que era? O Ferrorama, o Ferrorama da Estrela. Nossa, todos os dias que eu ia na casa dele, a gente montava o Ferrorama e a gente brincava com aquele Ferrorama praticamente a manhã inteira. Fazíamos vários formatos de trilho, e tinha outros brinquedos, é claro, mas eu me amarrava no Ferrorama. Então eu voltava para casa, tomava banho e ia para a escola. Eu acredito que minha mãe me levava para a escola, não me recordo bem. E eu tinha uma professora na escola, Jardim da Infância, do Jardim da Infância até o prézinho. Eu tenho o maior respeito por essa professora até hoje. Já faz algum tempo que eu não tenho contato com ela, mas eu me recordo dela com um carinho muito grande. A professora chamava Maria Alice. Professora Maria Alice. Eu me recordo também de algum momento dentro da escola, quando eu estava aprendendo a escrever as letras. Teve uma situação em que a professora passou um exercício para nós que éramos crianças, de escrever o nosso nome. E eu não sei porque eu tinha muita dificuldade para escrever o meu nome, para identificar a letra D, identificar a letra I, identificar a letra E, a letra G, a letra O. Eu sempre começava pelo A.
eu não me recordo o que acontecia, mas eu lembro da professora Maria Alice me chamar a atenção algumas vezes, porque eu não estava escrevendo meu nome de forma correta. Eu sempre estava começando com a letra A. Mas enfim, são momentos que eu vou compartilhando com vocês aí esses 38 anos. Na igreja Adventista do Sétimo Dia em Nanuque, o meu pai, ele era ancião, se eu não me engano, ancião, e sempre foi ativo na igreja, participava de todos os eventos, de todas as programações. Como era bom, era demais as programações que tinha naquela época, os cultos de quarta-feira, os cultos de domingo. Eu cresci a minha infância indo para a igreja nos cultos de quarta, culto de oração, indo nos cultos de domingo, indo nos cultos de sábado, e depois tinha a programação da tarde, que era chamada de culto jovem, ou JA, né, o antigo JA. Eu lembro do JA de concursos bíblicos, de participação musical das crianças, onde a gente ia lá para frente para tentar cantar uma música, as musiquinhas que existiam naquela época, né, naquela ocasião. E eu lembro que eu tinha muita espontaneidade de ir lá na frente, mas quando eu pegava o microfone para começar a cantar, eu começava a rir. Aí a igreja ria junto, né? Mas eu me recordo nessas programações da igreja, dos acampamentos de carnaval. Os acampamentos de carnaval era o máximo, sabe? Eu não me lembro assim, a primeira vez que nós fomos no primeiro acampamento, mas o pessoal da igreja de Nanuque era assim tão animado, eles eram tão animados, eles eram tão envolvidos com as atividades da igreja, com a pregação, com o envolvimento de amizade e tudo mais, que todo ano nós íamos no acampamento de carnaval. E esse acampamento de carnaval era feito em Nova Viçosa, não dentro da cidade de Nova Viçosa. Era sempre um pouco distante da cidade, talvez aí uns 5, 6 quilômetros de Nova Viçosa, mas era feito assim numa área descampada bem grande, sabe? Uma área descampada bem grande mesmo. E ficava mais ou menos a uns 100, 150 metros da praia. E eu me lembro que meus pais, eles sempre armavam a barraca deles muito próximo da área da cozinha. E naquela época não tinha energia elétrica na área do acampamento, não tinha energia para puxar a água do subsolo, né, para gerar água, sistema de água para todo mundo. Eu lembro que para tirar água, o pessoal da igreja, eles cavavam um buraco, cavavam tipo como se fosse um poço artesiano, iam cavando, iam colocando um tubo, e na ponta desse tubo tinha eu não sei muito bem o nome da ferramenta, mas que você girava assim, a terra ela ficava grudada na ponta dessa ferramenta, a terra úmida, e você ia puxando e o buraco ia só aumentando, até chegar no lençol freático. Quando chegava no lençol freático, eu ia colocando o cano, né? Um cano com uma ponteira de diamante na ponta, e no final era colocado uma bomba manual. Era uma bomba manual que você tinha que bater aquela bomba várias vezes, e tinha o cano, né? A saída da água, você enchia lá os baldes, enchia a água para o seu consumo.
era feito assim para encher os tonéis que ficavam nas árvores para poder alimentar as mangueiras de banho, as mangueiras de chuveiro. Então, várias vezes, vários homens ali revezando, bombeando ali aquela água para encher os tanques, né? Para as mulheres tomarem banho. Ou seja, era algo muito, muito, muito primitivo, mas era algo assim, era prazeroso. Era muito prazeroso, sabe? Não tinha tecnologia, não tinha eletricidade, não tinha nada. Era na vela, era na lanterna, era no braço mesmo, bombeando a água. Mas eu me recordo, quando eu era pequeno, nesse acampamento, não sei se foi o primeiro, eu estava já deitado dentro da barraca, e eu não sei se foi o meu pai ou minha mãe que colocou uma vela dentro da barraca. Vai vendo, colocou uma vela dentro da barraca. É óbvio que a vela estava numa posição em que não teria contato com o plástico, com a lã da barraca, mas olha só, o colchão era um colchão de espuma, mais ou menos dessa espessura assim, ó. E aí, você criança pequena, eu esbarrei naquela vela, estava dormindo, e de repente começou a pegar fogo dentro da barraca, e eu lá dentro, e eu não me recordo de muita coisa, mas meus pais sempre contam essa história. Veio gente de todos os lados e com um balde de água apagando fogo, aquele fogaréu subindo todo na barraca, e alguém conseguiu me puxar de lá, e eu não tive nenhuma queimadura, não tive nada, mas eu chorei muito, porque eu estava assustado, eu estava muito assustado. Então essa é uma história dos acampamentos. E aí os meus pais, eles poderiam ter ficado traumatizados com isso. Mas você acha que eles ficaram traumatizados? De jeito nenhum, meu amigo. No ano seguinte, eles conseguiram uma barraca muito maior. Se não me engano, uma barraca da marca Capri, que ela era como se fosse uma mini casa mesmo, que você montava a barraca e aí lá dentro você conseguia colocar de 2 a 3 até 4 quartos diferentes, né? Divididos, como se fosse uma barraca dentro da outra barraca, e tinha uma varanda, talvez aquela barraca tenha sido emprestada, não sei, mas eu me recordo muito dessa barraca, e a rede, todos os anos meus pais sempre colocavam a barraca próximo ali da área da cozinha, né? E, pessoal, eu vou te falar uma verdade, eu cresci com essa coisa, né, de sair, acampar com o pessoal da igreja, e eu sempre gostei, sabe? Não importa o que eu passei na minha infância, mas eu sempre gostei, eu adorava aquilo ali. Era uma coisa muito boa, sabe? Nossa, as brincadeiras que tinha, jogo de queimada, rouba-bandeira, essas brincadeiras que a gente não faz mais hoje, né? Essas brincadeiras que não existem hoje mais. E sem contar também que, como não tinha energia elétrica, não tinha ventilador, não tinha nada, à noite era muito mosquito. Tinha muito mosquito, mas muito mesmo. Eu voltava para casa depois do acampamento com a pele toda marcada, toda ferida de coçar, de mosquito. Mas nunca tive doença, nunca pegamos doença por causa desses mosquitos, né? Mas assim, era de causar ferida mesmo, parecia uma catapora, de tanto pernilongo, de todo mosquito que tinha. Mas assim, era muito bom. E sabe como que nós íamos para o acampamento?
Na época, meus pais não teve carro do início, né, no início da jornada deles, e muita gente na igreja também não tinha carro. Tinha um membro da igreja que trabalhava como caminhoneiro. O nome dele era Luiz Velten. Ana Luísa, se você estiver assistindo esse vídeo aí, você sabe que eu estou falando do seu pai, viu? Luiz Velten. Perdão. E muitas vezes o Luiz, ele cedia o caminhão dele, um caminhão com carroceria assim ampla, né? Era truco. E aí chegava no momento para acampar, o caminhão estacionava na lateral da igreja, e aí tirava fogão, tirava a feira que fazia antes, né? Barracas e barracas, amontoava tudo no caminhão. No dia de sair para o acampamento, ia praticamente a metade dos homens iam na carroceria do caminhão. E viajava de Nanuque até Nova Viçosa no caminhão, sem segurança nenhuma. Hoje, para fazer uma coisa dessa, primeiro que o caminhoneiro seria multado, e pela falta de segurança poderia acontecer vários acidentes, né? Graças a Deus, Deus sempre protegeu essas pessoas, né? Sempre protegeu essas pessoas. E eu, inclusive, quando criança, já viajei muitas vezes na carroceria do caminhão, e muitas vezes tomando chuva no caminho, mas a gente não estava nem aí. A alegria era poder sair para passar o momento do carnaval, o momento do acampamento, longe das algazarras, longe das... Era um momento único aquele lá. Era um momento único. Raramente tinha gente que ia de carro, muitas famílias iam de carro, aqueles que tinham carro. A igreja algumas vezes conseguia alugar um ônibus. Era um ônibus, né, toco, né, aqueles Marco Polo antigo. Mas o que eu me recordo dos meus 2 anos até os 8 anos em que eu morei em Nanuque, eu vou deixar para contar para você no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou contar para você um acidente que eu tive que quase acabou com minha vida, quase me levou embora. Isso aconteceu no ano de 1991. Eu vou contar para você, beleza? Olha, se você gostou dessa história até aqui, dá o seu joinha, curte aí o nosso vídeo, curte o nosso canal, compartilha se você tiver gostado. E aguenta aí, tá? Eu vou contar para você, que está me assistindo, a minha história dos meus 38 anos de vida. Quem sabe essa história possa inspirar você em alguma coisa, possa te motivar em alguma coisa, possa fazer você rir, talvez fazer você chorar, mas enfim, eu quero que a minha história possa motivar você. Talvez eu tenho muita coisa para aprender ainda na vida. Talvez eu tenha muito chão para andar ainda. Mas é só Deus que sabe se eu vou estar vivo amanhã. Só Deus que sabe se amanhã ou depois eu vou continuar vivo. E se eu continuar vivo, obviamente eu vou contar essa história para você. Beleza? Pessoal, valeu, até a próxima.